A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e eu quero convidar você para me dar um pouco da sua atenção para eu poder falar quem é a Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages é uma comunidade de cristãos que creem que a Bíblia é sua única regra de fé e prática, que creem também que o governo da igreja não pode ser feito simplesmente por uma pessoa, mas que ele precisa ser feito por um grupo de pessoas, pessoas que representam os seus membros, presbíteros, por isso que a igreja tem o nome de presbiteriana. Homens eleitos pela igreja que a cada 5 anos renovam seu mandato ou não. Uma igreja que crê que Deus se relaciona conosco. Uma igreja que crê que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Uma igreja que crê que Jesus Cristo nos ama e veio morrer por nós na cruz do Calvário. Uma igreja que crê que nós precisamos frutificar na fé e sermos mais parecidos com Cristo. Essa é a Igreja Presbiteriana e aqui em Lages nós estamos há 104 anos trabalhando, atuando nessa cidade e nas cidades vizinhas. Você é convidado para estar conosco, fazer uma visita para nós, na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, ao lado do Seja, em frente do Quero Café. Você é convidado para estar conosco. Quais são as nossas principais atividades? Domingos, 9 horas da manhã, um culto, logo depois da escola dominical às 10 horas e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco, para ter comunhão conosco, compartilhar da fé, para nós estarmos juntos. Quero convidar você para prestar atenção na leitura da Bíblia que eu farei agora no livro de Isaías, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 7, que diz assim a palavra de Deus. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio. Todo sustento de pão e todo sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz. O profeta, o adivinho e o ancião. O capitão de 50. O respeitável, o conselheiro. O hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma teu governo essa ruína? Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dirija e que nós, Senhor Deus, possamos viver o que nós vamos ver agora, Pai. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, há alguns momentos tristes que aconteceram. Há alguns momentos de profunda angústia, de profunda tristeza, de profunda agonia para o povo de Deus. Nós vimos e sabemos, quando nós lemos o livro dos Reis, o livro das Crônicas, que em alguns momentos crianças subiram
como reis ao povo para serem reis ou do Reino do Norte ou do Reino do Sul. E os resultados desses reis, dessas crianças como reis, como líderes do povo, raramente foram boas. Há somente um rei que, por buscar a Deus, quebrou essa tradição. Mas o restante, o resultado foram tempos dificílimos para Israel. E a gente vê aqui que Deus está falando com o seu povo e dizendo: vocês vão se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, se vocês não reconhecerem seus erros, não reconhecerem que abandonaram-me, não reconhecerem que vocês estão longe de mim, a vida de vocês será muito difícil. Porque eu sou o autor de todas as bênçãos. E vocês cada vez mais vão se parecer com animais. No último programa, eu preguei aqui, falei aqui sobre o capítulo 2, os versículos 6 ao 22. Eu enfatizei o versículo 9 do capítulo 2, que fala: com isso a gente se abate e o homem se avilta. E falei que esse aviltar era se tornar um animal. Por que isso? Porque eu e você fomos criados imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente se afasta dele, quando a gente o deixa, nós vamos nos tornando cada vez mais, capturando por osmose, por associação, as características dos animais. Nós vemos ali, no capítulo 2, que esse povo se tornaria como topeiras, como animais que se esconderiam nas fendas das rochas, nas cavernas, para tentarem se livrar do juízo de Deus. Mas a gente viu que não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da ira de Deus. E agora, o profeta Isaías, inspirado por Deus, vai mostrar para eles que o sistema de governo deles, que eles tanto amavam, seria retirado. E os alicerces daquela sociedade, as fundações daquela cidade, seriam retiradas. Quais eram os alicerces do povo de Israel naquela época? Tinham 4 alicerces. 4 alicerces. Mas 3 deles merecem nosso destaque. E o 4º também era importante. Primeiro, era a função de rei. Sim, apesar do povo ter pedido para Samuel estabelecer um rei para eles, foi da vontade de Deus. O que não foi a vontade de Deus foi que eles escolhessem um homem que não amava a Deus, mas o escolheram simplesmente porque ele era o mais bonito, porque ele era o mais forte, porque ele era o mais guerreiro. E não colocaram como primeiro lugar o buscar a Deus e amar a Deus. E daí a gente vê Saul cometendo vários erros. Deus depois providenciou um rei segundo o seu coração. Davi, com isso, você que acompanha esse programa, sabe que eu estou falando aqui há mais de 5 anos. Antes era o reverendo Luiz Fernando quem falava. Depois nós dividimos o programa. Dividi o programa com ele. Falei com ele. E uma das coisas que eu tenho falado sempre é: Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas que também é pecador como eu e você, e a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Mas ele sempre se arrependia, sempre retornava aos caminhos de Deus. Pois nós vimos Salomão, um homem que, por causa da sua ganância, para tentar manter o poder, demonstrou que não sabia o que fazer com a sua inteligência e com a sabedoria, e expandiu o reino a tal ponto de ficar insuportável.
isso. Deus foi transformando os reis em não mais bênção, mas em fardo. Por quê? Porque eles cobravam impostos, porque eles aumentavam seus exércitos, porque eles de vez em quando levavam o povo para longe de Deus. Então Deus iria tirar a figura do rei. A segunda figura que iria sofrer era do profeta. Qual que era a visão do profeta? A missão do profeta? Falar sobre o futuro, pastor. Profecia é isso. Pastor, profeta fala sobre o futuro. Eu vou te dizer uma coisa. A função do profeta, a profecia, não era essa. A profecia deveria ser fazer com que o povo se voltasse para Deus, levando a mensagem do povo, de Deus até o povo. Era isso que precisava ser feito. E a gente vê que Deus mandou homens assim. Isaías, Deus mandou outros homens, mas teve um tempo que Deus se silenciou. Por quê? Porque o povo já não aguentava mais ouvir a vontade de Deus. Era como que se Deus falasse com eles através de um profeta, eles já virassem as costas e falassem assim: xiii, lá vem aquele homem chato para falar comigo. Lá vem aquele homem para dizer que eu estou errado. Eles até tocavam nas orelhas e batiam assim para não ouvirem mais o que Deus falava através dos profetas. E por último, o sacerdote. A terceira função. Qual que era a função do sacerdote? Interceder pelo povo diante de Deus e fazer com que os sacrifícios que representavam a Jesus Cristo fossem feitos. O povo não queria isso. O povo não queria saber disso mais. A última função eram os juízes. Em cada cidade havia líderes das famílias que eram juízes, os anciãos. Deus iria tirar todo esse sistema e deixaria o povo sem governo. Ou pior ainda, né? Eu me lembro de uma frase que os italianos que chegaram lá em São Paulo, ouvindo as correntes ideológicas da Europa no final do século XIX, início do século XX, e vivendo o que viveram na unificação da Europa, da Itália, e vendo tudo o que aconteceu, as guerras, as pestes e tudo mais, eles de vez em quando gritavam e falavam assim: somos anarquistas, graças a Deus. Eles não queriam saber de governo. E a gente sabe que uma casa onde não tem quem governa não funciona. Mas pior do que ter uma casa onde não tem governo é ter uma casa onde que o líder só quer saber de destruir o seu povo. Hoje eu estava chegando na casa de um amigo e ele estava ouvindo um vídeo, e o vídeo falava assim: fulano é um lesa-pátria. E eu queria dizer para você que os governos que Deus iria levantar eram todos de lesa-pátria. Por quê? Porque o povo quis governar a si mesmo e quis deixar a Deus. É isso que esse texto fala. Está dizendo aqui que Deus iria tirar o sustento deles. Eles iriam passar fome. Eles não teriam que comer. Eles não teriam que beber. Eles não teriam onde morar direito. Não teriam nada eficiente e suficiente para o seu sustento. Por quê? Porque deixaram a Deus. Pois a gente vê aqui que Deus iria tirar todo o sistema de governo deles.
ele ia tirar o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Tudo que era o sistema de governo e os alicerces do povo de Israel seriam retirados. Por quê? Porque eles abandonaram o alicerce maior, que era Deus. E Deus iria dar meninos para eles. Eu acho engraçado a nossa imaginação, né? Há vários filmes que tentam fazer na ficção com que as crianças exerçam papéis de adultos. E a gente sabe que isso não funciona. Crianças tocando fábricas, a gente sabe que eles não sabem fazer isso. Crianças governando, a gente sabe que não conseguem fazer isso. O resultado de colocar uma criança numa função maior é um desastre. Não é à toa que a gente vê hoje em dia que as famílias precisam ter pai e mãe para cuidar dos seus filhos e não deixar os irmãos mais velhos cuidar dos mais novos. Não. Precisa ser um adulto, precisa ser alguém com inteligência, precisa ser alguém com capacidade. Até alguns anos atrás a gente falava assim, não, o pai e a mãe foram trabalhar e o filho de 9 anos, 10 anos está cuidando dos seus irmãos. Era normal isso. Mas a gente sabia os estragos que aconteciam na vida, tanto do irmão que estava tomando conta, quanto das crianças que estavam ali. Quando Isaías fala assim, crianças governarão sobre eles, significa que pessoas incapazes governarão o povo de Deus. E daí a gente já sabe o que acontece. A fome aumenta. A gente já sabe. Ninguém mais respeita o outro. Por quê? Porque é uma pessoa imatura. E ela não se importa de passar por cima dos outros que têm mais maturidade, dos outros que têm mais experiência, dos outros que têm mais conhecimento, dos outros que têm mais vida. Ele não se preocupa. Ele quer é passar por cima de todos. Isaías usa uma expressão forte aqui no versículo 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Um oprimindo ao outro. E mais ainda, o menino se atreverá contra o ancião. A gente precisa entender algumas coisas que são importantes para a gente. Quando a gente vê uma pessoa mais experiente do que nós, mais idosa do que nós, não é porque ela não sabe dominar a tecnologia atual que ela não seja experiente. Ela tem uma experiência muito maior do que a minha e a sua, e nós precisamos respeitá-los. Quando a gente deixa de respeitá-los, quando a gente deixa de ouvi-los, nós normalmente quebramos a cara. Pastor, que palavra é essa, quebrar a cara? Sim, quebramos a nossa cara, nos damos mal. E é isso que iria acontecer com o povo de Israel. E o profeta continua dizendo aqui que iriam colocar meninos para serem governantes simplesmente porque tinham roupas. Mas pelo menos esse menino que foi colocado simplesmente por parecer, por ter roupa, falou que não podia, porque não era interessante. Bom, não sei quanto a você, mas eu tenho me assustado com os nossos tempos. E tenho ficado triste com os nossos tempos.
Há muito tempo eu tenho dito que nós temos vivido uma época em que nós não temos líderes, nós não temos pessoas eficientes, pessoas que saibam ouvir os outros, pessoas que saibam dar uma direção para nós, porque nós deixamos de buscar a Deus. Lá na igreja presbiteriana, eu e conselho, os outros presbíteros, temos falado muito para o povo que não adianta a gente pensar numa pessoa como aquele que vai resolver todos os problemas, porque não vai resolver os problemas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos confiar em Deus, tememos a Deus e não em outras coisas. Porque quando a gente fala que deve temer a Deus e devemos colocar um homem que teme a Deus, é natural que essa pessoa amadureça, cresça, saiba respeitar, saiba amar ao próximo. Mas quando a gente coloca uma pessoa que não é assim, para liderar, seja em casa, seja no trabalho, seja no município, seja no estado, seja no país, nós estamos perdendo o princípio geral de tudo, que é amar a Deus e temer ao Senhor. E eu quero dizer aqui para você que pense bem nisso, antes de colocar alguém para liderar na sua vida. Coloque alguém que ame ao Senhor, que tema ao Senhor, que seja maduro, para que as consequências não sejam terríveis na sua vida. Pense também nisso se você é um líder. Tema o Senhor, ama o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente entenda que o Senhor quer um futuro glorioso para nós. Mas se nós não aprendermos a te buscar, a te amar, a te servir, as consequências na nossa vida serão terríveis, Pai. E nós vamos ter que lutar e pensar e viver com pessoas que nunca amadurecem, que nunca crescem, que nunca experimentam do teu amor e da tua graça. Perdão, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa semana. Cuida de nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar